Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí. Espero que estejam tomando cuidado aí na fase de quarentena que a gente está em casa. Hoje a gente vai dar continuidade na aulinha que a gente teve semana passada do SketchUp. Então vamos evoluir um pouquinho o que a gente viu na semana passada. Semana passada a gente trabalhou com desenho sem medidas e essa semana a gente vai começar a trabalhar com medida e com dimensional. Então, na verdade, eu vou avançar um pouco na construção da casinha com vocês, ou de algum tipo de modelo. É, Perdão. Eu vou ver se eu evoluo algumas coisinhas com vocês no trato do desenho, na organização dele. Vi que alguns de vocês fizeram atividades da semana passada, legal. Então, é importante que vocês estejam entendendo como que faz o processo de modelagem para não ter nenhuma dúvida. Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, deixem aí no Moodle, mandem e-mail e tal. Nossa, desculpa, tô tossindo. Que conforme o tempo vai passando, eu vou respondendo vocês aí, dentro do sisteminha lá. Tudo bem? Ou e-mail, ou contato via Facebook, onde vocês acharem mais fácil. Bom, então, semana passada a gente fez os desenhos sem medida. Hoje a gente vai fazer alguma coisa com medida. Eu vou deletar aqui a nossa amiga Lislane. Gislane, não lembro o nome dela. Acho que é Lislane. E vou... Lisane, lembrei, Lisane. E eu vou pegar... eu acho que eu tenho uns desenhos prontos aqui, não. Acho que tá em antigo, consultoria. Aqui, eu tenho uns desenhos do montesocasa.com.br. Eu não sei se o Monte Sua Casa está funcionando, mas de qualquer forma, eu vou usar o que a gente tem aqui pronto, que vem de lá do Monte Sua Casa para isso. Nossa, tosse. Isso se carregar. Enfim, enquanto ele vai pensando aí se ele carrega ou não, deixa eu mostrar algumas ferramentas novas para vocês. A gente começou a trabalhar com a ferramentinha... Ah, está carregando. Com a ferramentinha de zoom. Que zoom, não. Nossa. Tá foda, pessoal. Hoje eu tô dando uma viajada mesmo, viu? Zoom, aí. Por causa do zoom. Vamos lá. Agora sim. A gente começou a trabalhar semana passada com essas ferramentinhas de desenho. Eu falei para vocês desenharem na mão, mas como eu disse, a grande manha do SketchUp é trabalhar com medida. Então, para trabalhar com medida no SketchUp, o processo é parecido, a gente não muda. Só que ao invés de eu desenhar de forma deliberada, eu posso pegar tanto a ferramenta de linha, quanto de retângulo, quanto de círculo e puxar ela com medida. Então eu posso, por exemplo, pegar a ferramenta de linha, clicar e arrastar para o lado. Ó. Quando eu arrasto para algum lado, ele trava num dos direcionais. Repara que aqui embaixo, no canto inferior direito, naquela caixinha de medidas que a gente pegou, começa a aparecer para a gente o dimensional daquela linha. E o processo aqui é parecido com qualquer outro software de computação gráfica, até mesmo do CAD. Ó. Eu escolho o lado, só que ao invés de eu simplesmente puxar, eu posso digitar a medida e dar Enter. Então, se eu quisesse desenhar uma linha com 4 metros, eu arrasto para o lado que eu quero, digito 4 e dou Enter. Quando eu faço isso e aperto ESC, ele desenha para mim uma linha com 4. Eu posso fechar o meu desenho desse jeito. Ó. Posso clicar aqui, arrastar, por exemplo, com 3, e dar Enter. Posso arrastar para o lado que eu quero, 4, Enter. De forma que eu fecho e eu tenho um retângulo de 4 por 3. Na extrusão, o mesmo processo. Se eu vier aqui no puxar e empurrar, clicar e arrastar para o lado que eu quero, digitar a medida, por exemplo, 3, e dar Enter, ele vai fazer para mim um retângulo de 4 por 3 com 3 de elevação. Então o processo de medida do SketchUp é parecido com o do CAD. Não tem muita dificuldade. Mesmo quando, por exemplo, eu vou desenhar um retângulo. Ó. Se eu clicar no retângulo e puxar ele para cá, vocês vão ver que o sistema de medida que ele aparece para mim é assim. Ó. É a primeira medida, se for decimal com vírgula, separado por ponto e vírgula, e a segunda medida com decimal com vírgula se precisar. De forma que eu posso arrastar isso aqui e, por exemplo, fazer um retângulo de 3 por 4 de novo. 3, ponto e vírgula 4. Repara na construção que está sendo feita aqui embaixo. Ó. De forma que 3, ponto e vírgula 4, a hora que eu dou Enter, ele desenha um retângulo para mim com 3 na horizontal, X,
e 4 na vertical, y. Aí o processo de puxar e empurrar é o mesmo, ó, 3. O círculo, ele vai pelo raio. Então, se eu clicar no círculo, clicar em qualquer ponto e arrastar, a linha vermelha que ele mostra para mim é o raio, ó. Então, a medida que eu vou digitar vai ser o raio, por exemplo, 2. E ele vai digitar para mim um círculo com 4 de diâmetro. Puxar e empurrar continua o mesmo esquema. Se eu subir com 2, clico, arrasto para o lado que eu quero, 2, enter. O processo de fazer esses desenhos com medida não é complexo. O que tem de diferente do SketchUp aqui nesse sentido, para a confecção de desenhos com medida, é que a gente trabalha com ele muito com referência. Então, praticamente tudo que eu faço no SketchUp vai ser feito em cima de referências. E todas as referências que eu vou trabalhar no SketchUp são feitas usando esta ferramentinha aqui, que é a fita métrica. A fita métrica para o SketchUp, ela vai funcionar para a gente poder medir, mas ela também vai funcionar para a gente poder marcar algumas linhas tracejadas, de forma que a gente consegue fazer a marcação das posições do jeito que a gente quer. Então, vamos supor que eu não tivesse nada disso aqui, mas eu estivesse olhando por cima. Um retângulo de novo, de 4 por 3. E eu quisesse fazer uma linha aqui com 1 de distância daqui para cá. A fita métrica, quando eu clico nela, se eu clicar entre 2 pontos, ele mede, ó. Ele vai mostrar para mim a distância que você está medindo, normal. Só que se você clicar em qualquer ponto dela, que não seja uma aresta principal, ou seja, não seja uma extremidade, um ponto central ou qualquer outra coisa, mas seja em qualquer ponto da lateral, se você clicar e apertar Ctrl uma vez, não precisa ficar segurando, aperta uma vez e solta, a hora que você puxa, ele começa a mostrar pra gente essa linha tracejada. Essa linha tracejada é uma referência, de forma que a hora que eu puxo ela para o canto e aqui embaixo aparece a medida para mim, e eu digito a medida que eu quero, por exemplo 1, e dou Enter, ele traça para mim uma linha de referência, distanciada daqui para cá com 1. Fazer de novo, ó. Fita métrica, clico, mas não pode ser num ponto principal. Clico no meio, arrasto e digito a medida que eu quero, 0,5, Enter. Ele faz o distanciamento para mim com meio. Eu uso esse processo de criação de referência para poder fazer as marcações de tudo aquilo que eu gostaria de colocar no desenho, mas que não fosse feito de forma aleatória, que fosse feito com medidas. Então, no caso aqui, se eu quisesse desenhar, por exemplo, no meio desse desenho, um retângulo, um quadrado de 2 por 2, por exemplo, eu poderia vir aqui na fita métrica e poderia marcar. Aí sim, se você quiser usar os pontos principais, os pontos centrais para travar a linha de referência, você pode, ó. De forma que eu posso puxar dela, por exemplo, um para cá, um para cá, um para cá e um para cá. E eu desenho um quadradinho de 2 por 2 no meio do meu desenho. A grande manha de ter essas referências é que eu posso pegar o lápis ou posso pegar o retângulo, olha, e desenhar sobre as referências porque ele trava. Quando a linha está escura, o meu desenho não está fechado. Só quando ele fica cinza, clarinho, que significa que está fechado. De forma que eu consigo, por exemplo, deletar esse retângulo e eu tenho um furo de 2 por 2 no meu desenho. Se alguém não estiver entendendo alguma coisa, coloca nos comentários aí embaixo. Aqui eu posso deletar as referências clicando nela e deletando, ou vir aqui em cima em editar, eu clico em editar, aí eu consigo clicar nesse botão excluir guias, e ele exclui todas as guias para mim. Editar, excluir guias, e ele exclui todo mundo. Não é bom vocês ficarem acumulando guias, porque senão o desenho ele fica muito cheio, pesa. O SketchUp é um software que fica muito pesado se tiver muita coisa dentro dele. Além disso, de usar as referências com a fita métrica para poder fazer o desenho, eu posso usar a fita métrica que está embaixo, que é o transferidor. O transferidor ele faz referências inclinadas. Então, quando eu clico, por exemplo, vamos supor que tivesse uma linha inclinada aqui. Da mesma forma que eu posso usar o meu transferidor para medir graus,
E eu meço graus da seguinte maneira. Clico ele no ponto central, que é onde faz o giro, marco uma referência, quer dizer, uma linha reta, e quando eu arrasto, ele arrasta uma linha inclinada para mim, de forma que ele mostra mais ou menos quantos graus decimais tem, no caso, quase 60 graus. Só que ele também serve para poder marcar a referência. Então, se eu quisesse desenhar, por exemplo, uma referência de 45 graus aqui para poder fechar, eu poderia vir com o transferidor, clicar no meu ponto, repara que ele pede a referência, clicar num ponto de referência e arrastar 45 graus e dar Enter. De forma que ele criaria para mim uma linha de referência de 45 graus, por exemplo, para poder desenhar por cima, fechar o meu desenho e depois deletar as linhas que eu não vou usar mais. Esse é o processo que a gente vai usar para fazer quase todos os desenhos. A casinha de vocês aí tem uma parede que é inclinadinha a 45 graus, vocês podem usar o transferidor. A fita métrica vocês podem usar para fazer as marcações de todas as medidas do desenho. De forma que o processo de você trabalhar com medida no SketchUp, ele vai ser sempre de novo, tudo baseado em cima de quê? De referências. Uma última ferramenta que vocês podem eventualmente usar para desenhar com medida é essa aqui, que é a equidistância. A equidistância, ela equivale a um offset do CAD, de forma que quando você clica, não na linha, mas clica numa superfície, se ela estiver fechada, olha, ele faz uma linha como se fosse um offset para você, tanto para dentro quanto para fora, se você quiser, e ele faz essa cópia distanciada. E essa cópia distanciada ela pode ser feita em qualquer tipo de superfície, desde que a superfície ela esteja fechada. Tudo bem? Ela não faz offset de linhas, não é igual ao AutoCAD. Se você tentar fazer, ele não vai fazer. Então, o grande negócio aqui é que eu posso, por exemplo, usar a equidistância para poder fazer paredes. Eu posso pegar aqui, clicar aqui e jogar para dentro uma determinada medida, por exemplo, ponto 1 ou vírgula 1 no caso. E ele faz um distanciamento de 0,1 na volta toda. De forma que eu poderia, por exemplo, subir isso aqui com uma medida, tipo 2 ou 3, sei lá, e fazer uma parede. No caso aqui, a gente vai usar todas essas ferramentas que eu mostrei para vocês para a gente subir uma casinha. Já combinando o que a gente viu na semana passada e o que a gente viu até agora. Então, vou deletar aqui e a gente vai fazer uma casinha. No caso, a casinha que está aqui do monte sua casa, essas aqui, estão todas em centímetros. Eu vou convertê-las para metro para a gente poder fazer o desenho. Então, vou pegar essa primeira aqui, esperar ele abrir, e vou usá-la de referência para poder fazer o desenho. Demora, vamos, filho. Foi. Então ela é uma... Oh, porra. Ah, as outras vão rápido agora. Ela é uma casa de 6x6, com um cômodo de 2,70 por 2,40, um banheiro de 1 por 1,75. Então, aqui o processo é muito parecido com o que vocês já conhecem. Venho aqui no retângulo, clico, puxo e digito 6,6. A minha parede é de 15, como vocês podem olhar no desenho aqui. Então, 0,15. Pego aqui distância, clico e arrasto para dentro com 0,15. Às vezes não vai aparecer para vocês por conta de placa de vídeo, mas se você fizer, ele vai. Aí eu vou começar a usar as referências para poder desenhar. Então aqui eu sei que é 2,70 por dentro por 2,40. Então eu posso partir da onde? Eu posso partir da minha fita métrica, clicar aqui e arrastar para dentro com 2,4 e depois com 2,7. Puta, Albano, não está aparecendo o meu. Se não estiver aparecendo, se você estiver puxando e não estiver aparecendo nada, bate Ctrl uma vez. Uma vez é suficiente para você bater ele e aparecer, você não precisa fazer de novo. Então vou dar 2,70, tem a paredinha de 15, 0,15, e no caso aqui eu tenho outra de 0,15 que para aqui. Pronto. Desenhei aqui esses dois cômodos, agora só falta o banheiro. Então ele é 1 por 1,75. O processo é o mesmo. 1,75 por 1.
posso jogar um 0,15 aqui, posso jogar um 0,15 aqui e pronto. Minhas referências estão feitas para eu poder pegar a linha ou o retângulo. Como ele faz sempre plano sobre plano, não tem problema eu pegar o retângulo para poder fechar. Então posso usar o retângulo para fechar aqui, posso usar o retângulo para fechar aqui o interno, posso usar o retângulo para fechar esse outro interno aqui. As linhas do banheiro aqui eu posso fechar com retângulo também. E posso fechar essa grandona aqui daqui para cá com retângulo também. De forma que a hora que eu edito e excluo todas as guias, meu desenho fica praticamente pronto. Posso, se quiser, excluir essas linhas individuais aqui. E quando eu giro ele e puxo, com puxar e empurrar só as paredes, eu posso subir com uma medida, por exemplo 3. De forma que a minha casinha está subida. Para fazer as portas e as janelas, o processo é o mesmo. Eu venho com a ferramentinha da fita métrica e faço a marcação, mas o ideal é que vocês nunca marquem nas paredes de fora. O ideal é que vocês marquem sempre nas paredes de dentro. Então, vou pegar, vou arrastar aqui, vou jogar com 0,1, por exemplo, e com, sei lá, 0,6, com o pé direito de 2,1. Eu faço essa marcação na parede. Repara que a fita métrica, se você trouxer ela para o plano, ela desenha já no plano. O que eu estou fazendo é criar aqui uma abertura para que eu consiga fazer o desenho de um retângulo e com o puxar e empurrar, como a gente viu na semana passada, clicar, arrastar para cá e fazer a abertura do rasgo da porta. O mesmo vale, editar, excluir, o mesmo vale para a gente poder fazer a janela. Então vou clicar aqui, vou arrastar, subir, sei lá, com parapeito de 1 metro, e depois subir com 1 metro de novo, para a janela ter 1 metro de altura, e desenhar ela aqui, a partir da paredinha do banheiro, sei lá, com 2, e depois com 1. Fazendo o fechamento e dando puxar e empurrar, eu consigo desenhar uma janelinha. Esse processo ele é tão sofisticado nesse sentido que eu posso usar para desenhar o resto do mobiliário e colocar aqui dentro. Óbvio, tem outras maneiras de fazer. A gente baixa muitos dos blocos prontos do 3D Warehouse para colocar. Isso é uma coisa que a gente vai ver na semana que vem. Nessa semana a gente vai trabalhar só com a criação da construção e vocês vão desenhar para mim 2 mobiliários para colocar dentro da casa. No caso aqui, eu vou colocar 2 mobiliários de mesa e cadeira já desenhando com medida. Então, olhando por cima, eu posso desenhar, por exemplo, um tampo de uma mesa com 1 metro por 0,6. Opa! 1,0,6. Posso extrudar esse tampo com 0,025. Sempre se atentem às unidades de medida. E posso puxar os pezinhos com 70 para baixo. Repara que o ideal é que você busque trabalhar com referências, olha. Então vou puxar com 0,03 de cada lado para poder fazer os pezinhos. E usando o retângulo eu vou desenhar os pés. Excluindo as guias, eu posso extrudar o pezinho com, por exemplo, 0,7. Para que todo mundo seja igual, é só dar um duplo clique no outro. Ou clicar, arrastar e levar até a outra referência. Olha, mesmo processo. Quando eu clico, ele pega aquela referência. Só que repara, agora essa mesa que está feita, ela ainda é um grupo de quê? Ela é um grupo de faces, linhas e arestas. Para evitar o problema desse negócio ficar solto, eu posso selecionar todo mundo, clicar com o botão direito em cima e criar um grupo. Quando eu faço isso, ele transforma esse objeto numa coisa só, como se fosse um bloco. Só que ele é um bloco exclusivo. O que isso significa? Que se eu copiar isso aqui, fizer uma cópia, se eu vier com o mover, clicar no mover, arrastar e apertar Ctrl, ele faz uma cópia. E por qualquer razão que seja, eu der um duplo clique dentro
e editar esse objeto, o grupo ele não replica, não é igual no CAD. Mais pra frente eu vou ensinar vocês a trabalhar com componente, que é um processo que é igual ao bloco do CAD. Então faço esse processo com uma mesa, por exemplo, e vou desenhar uma cadeirinha. Vou fazer uma cadeirinha redondinha. Então vou fazer uma cadeirinha de 50, 0,25, com um banquinho de 0,025 também. E eu vou inventar alguma coisinha simples aqui, não vou fazer nada muito sofisticado não. Vamos um desenhozinho aqui, 4 pezinhos, nada sofisticado, só para vocês poderem entender. Não vai ficar nem bom. Fazer com 0,5 e tup, 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 tipo uma banquetinha. De forma que esses objetos, de novo, seleciono aqui, crio um grupo, podem ser inseridos ali dentro. Eu não vou colocar materiais ainda, justamente para que os materiais eles pesam, para que a gente deixe no final. Por enquanto, o que cabe para mim é que vocês consigam treinar essas técnicas que eu estou mostrando. Para colocar um objeto dentro da casa, o ideal é que vocês façam o seguinte, tem várias maneiras de fazer, mas o ideal é o seguinte. Clica na vista lateral, seleciona os dois objetos e vem com o mover, que é esse aqui. Clica nele e joga todo mundo para cima. Sempre para cima de onde você vai colocar, porque você quer colocar aqui, no piso. E de cima para baixo você vai arrastar. Então vou pegar o mover de novo, vou encostar ele num pontinho aqui roxinho, e de cima para baixo eu vou arrastar ele até que ele apareça aqui na face e eu vou clicar. De forma que eu dou a garantia de que eu estou colocando no lugar. De novo, clico no objeto, mover, clico na linha, puxo e clico no lugar que eu quero colocar. Feito isso, minha casinha tem dois móveizinhos dentro, na posição correta, com as paredes e tudo feito. Pronto para receber porta e janela. Basicamente é isso que eu quero passar para vocês essa semana. Eu gostaria que vocês tentassem desenvolver isso aí na casa de vocês, para quem está com o SketchUp. E se você tem alguma dúvida e precisar de algum auxílio com relação a isso, por favor, entra no fórum ou manda mensagem para mim. Tudo bem? Na semana que vem a gente vai evoluir um pouquinho isso, colocando porta e janela do warehouse, e a gente vai fechar o forro e colocar um telhadinho, de forma que a gente já consiga ir avançando para trabalhar um pouquinho com topografia e finalizando o desenho na prancha. Tudo bem? Qualquer coisa que vocês precisarem, estou por aqui, só mandar mensagem. Até semana que vem, pessoal, cuidado aí, se cuide. Abraço.